Fala pessoal, vamos lá para mais uma videoaula nos métodos de treinamento de força. Dando continuidade aí da nossa videoaula sobre os métodos, hoje temos como objetivos conhecer os aspectos metodológicos do treinamento de força, compreender as diferenças dos métodos de treinamento para periodização, além de desenvolver os conceitos e critérios para aplicação prática dos métodos no treinamento de força. Nossa metodologia, videoaula expositiva. Sou o professor Márcio Iacabe, concentre-se na aula, faça suas anotações e vamos lá. Muito bem, pessoal, hoje iremos finalizar sobre os métodos de treinamento de força. Já nas últimas aulas falamos sobre os métodos anteriores, como drop set, roubadas, repetições parciais, repetições forçadas, o rest pause, as pirâmides, a pré-exaustão, triset, superset, agonista, antagonista, o treinamento ondulatório. E hoje falaremos sobre o super lento, o método circuito, o FST7, o CATS Training, oclusão vascular, o GVT. Muito bem, vamos começar falando ali sobre o super lento. Bom, o treinamento super lento ou super slow, deixa eu só tirar esse áudio aqui, muito bem, foi desenvolvido por Ken Hutchins, que, como seu nome já deixa claro, né, consiste em executar as repetições de maneira lenta e controlada a fim de aumentar a intensidade e as microlesões musculares. Este método consiste em executar repetições lentamente. A ideia inicial da técnica do super slow é realizar as repetições controladas, usando cerca de 5 segundos para a fase excêntrica, conforme está mostrando no vídeo, e 5 segundos para a fase concêntrica. Entre as principais vantagens deste método do treinamento estão a técnica de execução bastante apurada e concentrada devido à velocidade de execução, um controle mais facilitado sobre a intensidade e uma melhora da resistência muscular geral e da sua força máxima. Além disso, como a execução é lenta e a técnica é facilitada, o risco de lesões são reduzidos devido a uma menor sobrecarga em tendões e articulações. Entre os princípios, na verdade, entre as principais limitações destes sistemas de treino estão o cansaço excessivo, que é uma série em super slow, ou seja, super lento. Pode causar, além de que o treino acaba demorando mais tempo, né, o aumento do volume do treinamento, do que um treino convencional. E por conseguinte acaba por não ser viável para pessoas que tenham pouco tempo para treinar. Então, se você vai aí, ou seu aluno, ou seu cliente, ou seu paciente tem pouco tempo para ficar na academia, o super slow ele requer uma maior dedicação aí sobre esse tempo. Muito bem, aqui nós temos o treino em circuito. O treino em circuito é um método alternado por segmento, né, que foi criado na Inglaterra em 1953 por Anderson e Morgan. O método é baseado no fisiculturismo norte-americano, é um modelo de treinamento que utiliza um espaço menor e possibilita o desenvolvimento de diferentes capacidades. O mesmo envolve a utilização de pesos, barras, entre outros elementos, em uma forma de estações, né, em formas de estações, onde os praticantes progridem, trocando uma estação pela outra, trabalhando grupos musculares variados de forma alternada. O circuito resulta em maior gasto calórico, o excesso do consumo de oxigênio, né, após o exercício, do que o treinamento de força tradicional, como vocês podem ver aí na imagem, representado aí por esse praticante. Mostra, né, que ele começou fazendo uma estação, a primeira estação,
Há um controle de tempo durante a execução para cada estação, além do controle do tempo curtíssimo de intervalo, né? Essa alternância do tempo, ela pode ser controlada pelo próprio praticante ou pelo profissional que irá conduzir o programa de treinamento. Obviamente que maior tempo em execução e menor tempo de intervalo requer um condicionamento mais apurado, mas que todos podem fazer aí esse treino em método circuito. É o contrário do super lento, então ocorre uma otimização da execução dos exercícios, né? Você pode também controlar quantos rounds aí que o indivíduo ou você fará para cada volta aí, completando todas as estações, né? Eu vou mostrar numa tabela a seguir, você podem aí, observar um pouco mais o vídeo, e no slide a seguir eu irei apresentar uma tabela da diferença do método em circuito. Muito bem. Aqui eu tenho um quadro que mostra, por exemplo, a divisão do circuito intensivo e o extensivo. Há uma diferença, né? Número de estações no método intensivo vai de 4 a 8, enquanto o extensivo vai de 10 a 20 estações. Número de passagens, ou também pode chamar de rounds, né? Vai de 2 a 3 rounds ou passagens para completar todas as estações, e não muda muito no método extensivo. Repetições, no intensivo vai de 6 a 12 e no extensivo de 15 a 20. Intervalo entre as estações, 30 segundos a 1 minuto e meio, e aqui no extensivo 30 segundos. Intervalo entre as passagens, de 2 a 3 minutos no método intensivo e de 1 minuto e meio no extensivo. Forma de execução rápida no intensivo e moderada no extensivo. Duração do estímulo, 10 a 20 segundos por estação e de 10 a 30 minutos no tempo total. Já no método o segmento extensivo, vai de 15 a 30 segundos por estação e de 15 a 40 minutos no tempo total. Efeitos de treinamento, força rápida, força explosiva, força máxima. No segmento extensivo, força e resistência. Sistema energético predominante, anaeróbico no intensivo, por durar menos tempo. Então, se é anaeróbico, a intensidade no intensivo é maior, de curta duração. No extensivo, maior volume. Então, nós temos uma classificação aí no caminho aeróbico. Outra característica do método extensivo é a realização de treinamento de circuito. Segundo o método extensivo, né, exige que o exercício seja interrompido por um curto intervalo depois de cada estação. Esse intervalo corresponde aproximadamente a uma pausa recompensadora, né, cuja duração pode variar de 30 a 45 segundos. Efetua-se então de 1 a 3 passagens, ou rounds, né, com um intervalo entre elas de 1 a 3 minutos. E no método intensivo, os exercícios são exigidos de tal forma que um tempo de 10 a 15 segundos executa aí de 8 a 12 repetições. A duração da pausa entre as estações oscila de 30 a 90 segundos, conforme já foi dito aqui na imagem. Depois de uma passagem, realiza uma pausa de 2 a 3 minutos. E as aplicações da força explosiva com uma correta execução constitui a base de todas as variantes de treinamento em circuito, segundo o método. Muito bem, o próximo método que iremos aprender é o FST7. O que é o FST7? F de fáscia, S de stretch e T de training, além do 7, que chamamos de sets mesmo em inglês. Tá? Então, aqui é esticar, um treinamento de esticar a fáscia em 7 séries.
Esse método nasceu de um atleta chamado Henry Humboldt, fisiculturista natural, começou a subir nos palcos com apenas 18 anos, formou-se em biologia com ênfase em neurofisiologia. Henry então começou a treinar diversas pessoas com o propósito de ajudar as pessoas a atingir seus objetivos físicos e atléticos. Henry também observou que cada físico se desenvolve conforme o tipo da face que possui, determinado pela genética. Se for favorável, você terá uma face fina que estica mais facilmente, assim obtendo maior ganhos de volume muscular. Também se a capacidade de mostrar melhor a separação das fibras musculares com aspecto mais definido. Já com a fáscia grossa, terá dificuldade em esticar esta fáscia e deixa aquele aspecto mais retido, menos definido. Em seus estudos, Henry observou que existem duas maneiras de expandir a face. Primeiro, chamado de pump, isso significa elevar a quantidade de sangue no músculo de forma a face de uma forma que a face estique, né? E segundo, através de alongamento. Outro ponto é fazer este alongamento no músculo, então, trabalhado, né, no intervalo entre as séries, assim esticando a face. Então a gente irá ver aqui no próximo como funciona este método, né? Vocês podem ver aí na imagem. Então o FST7, o indivíduo fará 7 séries com 8 a 12 movimentos, né, repetições, combinando alongamentos no músculo-alvo de 10 a 30 segundos entre cada série realizada, pois o alongamento vai ajudar a esticar esta fáscia, conforme vocês podem ver aí na imagem, o indivíduo fazendo o alongamento do bíceps, depois de ter feito a sua primeira série de rosca direta. O FST7 propõe esticar esta fáscia muscular o mais rápido possível através de dois princípios, o alongamento e o pump muscular. Este treino vem sendo aprimorado por Henry Humboldt desde os anos 90, mas só nos dias atuais foi revelado essa metodologia e a sua aplicação. Curtam um pouco mais aí do vídeo, né? Já está na segunda série, fazendo ali o alongamento da fáscia, e depois do alongamento ele continua aí na execução da rosca bíceps, que é o exemplo aí para esse método FST7, ou seja, Fascia Strength Training Set. Percebam aí que ele já tem dificuldade devido à produção de ácido lático, ele vai para mais um momento do alongamento até completar 7 séries. Muito bem, o próximo método, chamado de treinamento de oclusão vascular ou treinamento de restrição parcial do fluxo sanguíneo, também chamado de Katsu Training. Foi desenvolvido em 1966 pelo cientista do esporte e fisiculturista japonês Yoshiki Sato. O Katsu Training é um método de treinamento que promove a oclusão vascular e a hipertrofia metabólica, levando ao desenvolvimento dos músculos com exercícios de baixa carga de peso, sendo bastante eficaz para as pessoas em processo de pós-cirúrgico ou quem tem problemas nas articulações e não podem treinar com grandes cargas. O treinamento com oclusão vascular, também conhecido, né, como Katsu Training, tem sido amplamente investigado nos últimos anos. Uma simples busca no PubMed através das palavras Blood Flow Restriction permite identificar mais de 1.800 publicações. O interessante pelo tema está relacionado à possibilidade de se obter bons resultados sobre o aumento da força e principalmente da massa muscular, decorrentes do treinamento com a utilização de baixas cargas externas. De fato, os resultados das pesquisas têm mostrado que o treinamento com baixas cargas associado
A oclusão vascular apresenta eficiência no aumento da força e hipertrofia em níveis semelhantes aos observados no treinamento resistido com altas cargas. Veremos então aqui neste vídeo, né, sobre o Katsu Training. Então nós temos aí o Katsu Training, ele requer um equipamento que funciona parecido com um esfigmomanômetro, que é utilizado para a aferição da pressão arterial, né? Porém, com medidas adaptadas que possibilitam maior conforto e mobilidade para a execução dos exercícios. A pressão utilizada durante o treino deve possibilitar a total oclusão venosa, porém restrição parcial do fluxo arterial. Para ajustar esses valores, a literatura apresenta diversas recomendações que consideram principalmente a largura do manguito e o perímetro do membro que será obtido o treinamento. Será submetido ao treinamento, na verdade. Alguns estudos preconizam que o ideal é aferir a pressão do aluno em repouso e usar a sistólica, como referência, que é a maior, como a pressão ideal para manter durante todo o treino. Assim, alguém com pressão, por exemplo, de 12/9 vai treinar com pressão de 120 milímetros de mercúrio no equipamento. Na intenção de adaptação do indivíduo, a gente, nós profissionais, reduzimos 20 milímetros de mercúrio da pressão sistólica, variando a pressão da oclusão entre 90 e 150 milímetros de mercúrio no máximo. Então, esse tipo de treino, ele então principalmente recomendado para pessoas que têm dificuldade de usar as articulações, então com alta carga, principalmente pós-cirúrgicos. Aí vamos pegar, por exemplo, pessoas que submeteram a cirurgia do LCA, do ligamento cruzado anterior, e não conseguem fazer uso na totalidade, na força total, na força máxima da articulação no joelho. Então esse equipamento que ajuda aí no treino de baixa carga, tendo a mesma resposta que o indivíduo estivesse levantando carga máxima. Vai gerar uma série de metabólitos, fazendo com que ocorra o aumento da força, principalmente aumento na secção transversa do músculo, aí, ou seja, aumento da hipertrofia muscular. Muito bem, para finalizar, nós iremos falar do último método, que é o German Volume Training, ou simplesmente GVT, que é um treino de volume alemão. É um método de treinamento desenvolvido em 1970 por Rolf Fizeri, que fez sucesso, que faz sucesso até hoje. O GVT também é conhecido como 10 Set Method, ou seja, método de 10 séries, é isso mesmo. O GVT é, na teoria, um treino bastante simples. O objetivo é fazer 10 séries com 10 repetições cada uma. Então você escolhe lá um grupo muscular, por exemplo, vai fazer um agachamento ali para membros inferiores, e neste treino, como é alto volume germânico, você fará aí 10 séries de 10 repetições de agachamento, sempre com a mesma carga para cada exercício. Vamos observar esse modelo, esse método de treinamento aqui neste próximo vídeo. Muito bem, então para fazer o treino de volume germânico, não é preciso saber alemão, mas sim até que ponto o seu corpo aguenta a dor. Porque é um treino árduo, de alto volume, é um método de treinamento bastante intenso, de choque muscular, forçando os músculos a criar hipertrofia, ou seja, aumentar aí a secção transversa. Esse treino é muito utilizado para aquelas pessoas que estacionaram, criaram aí um platô de desenvolvimento, estagnaram no treino
e não consegue ver mais ganhos de massa muscular ou de força. Então a gente faz um choque ali, mudando o método, fazendo um treino de maior volume. Né? Para aqueles que estão habituados a estimular vários músculos em um único treino, achará estranho este método. Aqui, apenas um grupo muscular será trabalhado no treino, ou seja, você escolhe um grupo muscular e o seu treino todo ficará à disposição apenas para esse grupo. Né? Com o treino de volume germânico, o atleta fará uma quantidade limitada de exercícios por semana, portanto, procure escolher os exercícios certos. Isso vai depender para quais músculos você prefere dar maior atenção. Muito bem, pessoal, isso aqui foi mais uma videoaula e até a próxima.